E aí, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Eu sou o Nil Antunes. Estamos aqui para mais uma live, para mais uma semana muito power, muito top. Essa semana da superação. Você que está rolando aí, calma, segura um pouquinho, fica para você ver o conteúdo que a gente vai passar aqui. Tudo que vai ser falado aqui. Essa semana é a semana da superação. Você que está no YouTube, segura aí, assiste mais um pouquinho porque eu vou passar coisas interessantíssimas para você que vai ajudar no seu processo de crescimento e no seu processo de desenvolvimento. Como todas as lives, começamos aqui compartilhando com os nossos contatos. Vou mandar para mais pessoas, para a galera vir para cá, né? E a gente vai entrar nesse assunto com tudo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com pelo menos crescimento de 1%, que é nossa proposta, que é o nosso objetivo aqui. Então, ó, você tem a oportunidade hoje de crescer mais 1%. Bora lá? Compartilha aí, escolhe 10 pessoas que você considera importantes na sua vida. Manda essa live para 10 pessoas e eu já vou começar o assunto aqui. Prepara o seu café, prepara o seu bloco de anotações aí, sua caneta, porque as informações que eu vou passar aqui vão mudar a trajetória da sua vida, porque nós começamos falando sobre governo, né, que é importante você governar a sua vida e saber como governar a sua vida. E se você não sabe, se você não aprendeu, você procura aí, tá salvo no canal no YouTube. São 5 lives falando sobre governo. Semana passada nós falamos sobre posicionamento, o quanto é importante você se posicionar na vida, tá? Porque se você não se posiciona, você também não governa. Só que a superação é um outro processo. Eu estou criando um método chamado método GPS. E no método GPS nós falamos sobre tudo isso. O que é GPS? Governo, posicionamento e superação. É sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, né? Superação. Queria que você realmente pudesse aproveitar o máximo possível desse conteúdo. Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Giovanni, bom dia, sejam bem-vindos aí ao New Coffee. Prepara o seu café, deixa o café do lado ali, prepara o bloco de anotações, porque o conteúdo que vai ser passado hoje aqui é um conteúdo pesado e vai mudar a chave, vai mudar a trajetória da sua vida, e eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer ainda nessa semana, não porque eu estou falando, mas por causa que você já aprendeu o que é posicionamento, porque você já aprendeu o que é governo, e agora você vai entender a fase da superação. Evanilde, bom dia, seja bem-vinda ao New Coffee. Galera, não esquece de apertar esse aviãozinho aqui do lado, compartilha com mais pessoas, tá? Escolhe 10 pessoas importantes na vida de vocês aí, manda essa live para mais pessoas e chama a galera aqui, porque tem muitas pessoas que até superam algumas coisas, e a gente vai definir isso, mas elas não sabem o que está acontecendo na vida delas. Bora para mais uma semana, né, Paulo? Bora para cima. Glória a Deus, Giovanni. Bora para cima, porque tem muita coisa boa para acontecer. O ano de 2022 está partindo para o finalzinho, mas 2023 espera você com muitas bênçãos, com muitas coisas para serem derramadas na sua vida. E chegou um novo tempo, chegou um novo momento, chegou uma nova história para você. Mas você precisa estar pronto, você precisa estar preparado, você precisa ter esse posicionamento, você precisa ter o governo da própria vida para começar a acessar aquilo que tem preparado para você, ao próximo nível, à próxima fase. E por isso eu quero chamar você agora para começar o seu dia, para começar a sua semana agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Ô Nil, mas eu já acordei e já agradeci a Deus. Então, agradeça novamente, una a sua fé junto com a minha fé, vamos fortalecer junto, ora pela nossa vida aqui, pelas nossas lives, pelas pessoas que estão aqui, assim você vai ajudar de uma forma diferente. Eu ainda não fiz, eu ainda não agradeci a Deus, então vamos juntos agradecer a Deus. Se você estiver do lado de alguém, pega da mão dessa pessoa aí, faz com que essa pessoa esteja junto com você nesse período, 2 minutinhos de oração, de agradecimento a Deus, e a gente vai seguir esse conteúdo aqui. Convido você então, bora lá? Bora fazer isso? Bora agradecer a Deus então. Pai, como é bom estar diante da Tua presença. Como é bom começar o dia sendo grato por todas as coisas que já chegaram e pelas coisas que ainda nem chegaram e que a gente não faz nem ideia que vai chegar, mas nós temos um Deus que é o Deus da provisão, que é o Deus da providência, que é um Deus que pode todas as coisas, que tudo faz, que tudo vê, que tudo nos entrega. É um Pai, é o Criador.
E precisamos entender esse processo de filho, porque o filho precisa superar, o filho precisa crescer, o filho precisa desenvolver, o filho precisa ter autonomia em algumas coisas. É compreensível o momento em que nós temos que fazer as nossas escolhas, os momentos que nós precisamos avançar, os momentos que nós precisamos crescer, e o Senhor só fica olhando e deixando com que nós venhamos ter as experiências, e isso age quando é preciso. E eu te agradeço por estar diante da tua presença. Eu te agradeço por mais um dia, por mais uma oportunidade, agradeço por mais uma live, agradeço por cada pessoa que está aqui, Deus. E eu oro e entrego a vida deles também diante de ti, que o Senhor possa abençoá-los onde eles estiverem, que eles possam ser protegidos, guiados e guardados pelo Senhor. Esta é a minha oração nesta manhã, e pedindo, Senhor, nos acompanhe, esteja conosco, nos dê essa segurança que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Igor, bom dia, seja bem-vindo. Bora para mais uma live, bora para mais uma semana, bora para mais um New Coffee, bora tomar um café junto. Galera, semana da superação, ó. Estamos fechando o método GPS. Nivaldo, bom dia, seja bem-vindo. Estamos fechando o método GPS e essa semana é a semana da superação. Falamos sobre o governo, falamos sobre o posicionamento e agora estamos falando sobre superação. A gente vai falar essa semana inteira sobre superação e eu quero trazer para você o significado da palavra superação. Quantas coisas você já superou na vida? Garanto que talvez você já superou muito mais coisas do que eu. Garanto que talvez você já superou muito mais coisa que você imaginava que você poderia suportar. Garanto que talvez você cresceu ouvindo histórias dos seus pais, falando sobre momentos difíceis, sobre situações complicadas, onde eles tiveram que superar, e hoje você está aí para contar essa história. Talvez na sua vida você passou por momentos em que você achou que a vida não ia continuar e hoje você está aí para contar a sua história. Porque você superou. Quantas coisas você superou na sua vida, hein? Quantas coisas fez você chegar até o dia de hoje? Quantas coisas você ainda está tendo que superar? Você já parou para pensar nisso? Quantas coisas? E é isso que faz você quem você é. É isso que faz você forte, é isso que faz você guerreiro, é isso que faz você um lutador. Aquele que supera. Calma, calma, que a gente está começando. O dicionário traz como significado de superação é aquele que se mostra, ou melhor, o significado de superação se mostra como alcançar vitória sobre algo ou alguém. Priscila, bom dia. Então, o significado de superação, segundo o dicionário, se mostra como alcançar vitória. Presta atenção nisso e anota para você não esquecer. Superação é alcançar vitória sobre algo ou alguém. É o ato de ultrapassar alguma coisa, se tornando superior a ela e aos demais. Eu só vou repetir para você fixar. É o ato de ultrapassar alguma coisa, se tornando superior a ela e aos demais. Com isso você atinge um novo estágio, excedendo ou sobrepujando seus obstáculos. Essa é a definição. Olha quantas palavras bonitas que o dicionário traz. Mas não é só palavras bonitas. Está falando sobre você estar acima de toda e qualquer situação. Não abaixo, acima. Superior à situação. Sobrepujando seus obstáculos. Excedendo suas barreiras. Essa definição de superação que eu quero trazer para você nessa manhã. É sobre isso que eu quero falar com você. Sobre sobrepujar os obstáculos, sobre exceder os obstáculos, sobre se tornar superior aos obstáculos. Aquilo que a vida coloca na sua frente para tentar te parar. E aí quando você supera, quando você ultrapassa, quando você sobrepuja, quando você
vai além, é que mostra o processo de superação. Só que nesse processo, nesse momento, né, quando você cria as estratégias necessárias, quando você tem um planejamento para todas essas coisas, é que formam você, é o que decidem o seu futuro. E quando você não desiste nesse caminho, por mais difícil que ele esteja, por mais alto que esteja para você se tornar superior, é o que vai fazer toda a diferença e é o que vai definir o seu resultado. Tem uma frase muito comum, muito conhecida pelas pessoas, talvez você já ouviu várias vezes, que diz que a diferença entre um gênio e um louco, se eu não me engano foi até Einstein que falou isso daí. A diferença entre um gênio e um louco são os seus resultados. As pessoas podem até te chamar de louco, as pessoas podem até não entender o que você está fazendo, as pessoas podem até não concordar com as coisas que você faz. Mas uma coisa elas não podem tirar de você, que são os resultados. Mas só tem resultado aquele que não desiste, aquele que chega até o final. A sua vida é como uma corrida. E na corrida tem uma largada e tem uma linha de chegada. E entre esse processo da largada até a linha de chegada, existem algumas curvas, existe um trajeto e existem algumas pessoas também correndo. Só que o campeão, o vencedor, para muitos, é só quem passa em primeiro. É só quem é o primeiro a chegar lá. Só que eu quero falar uma coisa para você, que na vida, o primeiro não quer dizer nada. O que quer dizer é aquele que conseguiu ultrapassar a linha de chegada, porque muitas pessoas não conseguem dar o start. Muitas pessoas não conseguem nem sair da linha de largada. Algumas pessoas até caminham, correm alguns passos, alguns metros e desistem no meio do caminho. Outras pessoas vão até a metade e vê que está muito longe ainda, está muito difícil e desistem no meio do caminho. Outras pessoas avançam um pouco mais do meio do caminho e a linha de chegada está próxima, mas o cansaço está tão grande, a fadiga está tão grande, ela não consegue sobrepujar os obstáculos e às vezes ela precisa saltar alguns obstáculos, desviar de alguns buracos. É assim ou não é na sua vida? Fala pra mim. Tem alguns desafios para você enfrentar diariamente? Toda semana tem alguns desafios para você enfrentar ou é só comigo que isso acontece? Fala comigo aí, por favor. Talvez seja só comigo, eu preciso aprender com você como que faz para não ter esses obstáculos. Mas na minha vida tem muitos obstáculos e eu começo a entender que esses obstáculos, eles não são obstáculos para que eu pare. Porque se eu consigo vencer um, se eu consigo vencer outro, é porque existe uma forma, existe uma maneira, existe algum jeito de superar aquele obstáculo. Talvez eu preciso pulá-lo, talvez eu preciso desviar pela direita, talvez eu preciso desviar pela esquerda, talvez eu preciso descer e escalar ele. Eu preciso entender qual que é o obstáculo. Eu preciso entender qual é a barreira que está ali na minha frente para que eu possa bolar algumas estratégias e essas estratégias é que vão fazer você crescer. Essas estratégias é o que a gente está falando aqui sobre crescimento e desenvolvimento. São com essas estratégias que vai formar você uma pessoa melhor e uma pessoa maior. Talvez você não parou para pensar nisso. Talvez você está achando que a sua vida ela tem que ser suave. E se ela for suave, você não vai aprender. Se ela for suave, você não vai crescer. Se ela for suave, você não vai para lugar nenhum. Você já parou para pensar nisso? O quão interessante é esse processo? Ó, na psicologia, o significado de superação vai um pouco além, se mostrando como resiliência. A gente tem falado muito sobre resiliência, sobre constância, né? Trata-se de vencer as adversidades e momentos difíceis sem ficar permanentemente abalado por elas. Ademais, é também tirar proveito desses momentos para se fortalecer e estruturar a própria psique. Superação faz parte daqueles indivíduos com metas claras em suas vidas, incluindo a de ficarem bem sadios emocionalmente. Eu vou repetir para você. A superação faz parte daqueles indivíduos com metas
claras em suas vidas. Sabe por quê? Quando você tem um posicionamento, que a gente falou semana passada, quando você começa a governar a sua vida, superar os obstáculos, não vai ser problema para você. Porque você olha obstáculos como algo ou como uma possibilidade de crescimento. As pessoas que já estão vivendo um processo de posicionamento, de governo, né? De governo, posicionamento e superação, a superação fica muito mais fácil porque é a oportunidade de crescimento. É a ótica, é a visão com a qual você vê as coisas acontecendo na sua vida. Por quê? Você já se posicionou. Porque você já está governando a sua vida, você sabe o seu objetivo, você sabe para onde você vai, você sabe qual é a sua identidade, você sabe qual é o seu propósito e você sabe que não é qualquer barreira, não é qualquer obstáculo que vai parar você ou que vai tirar você do foco. Olha que interessante. Instintivamente, sabem que um estado mais depressivo por causa das dificuldades pouco agrega e somente atrapalha as suas jornadas. Isso a gente está falando de alguém que já está vivendo um processo de posicionamento e governo. Governo, posicionamento e superação. E aí fica muito mais fácil, né? Não é qualquer coisa que atrapalha a sua jornada. Por isso que resistem de forma que podem se recuperam sempre que necessário. Fator interessante, importante para o seu processo de crescimento, para a próxima fase, para o próximo nível que você está buscando, porque para tudo aquilo que você quer viver, para o ano que está entrando, para tudo que está sendo preparado para você, para tudo que está sendo guardado para você e você ainda não acessou. Você ainda não se preparou. Porque você parou em algumas barreiras. Porque você parou muitas vezes em alguns obstáculos. Porque às vezes você não quis avançar. Porque às vezes você não estava preparado emocionalmente. Porque às vezes você não estava preparado fisicamente. Porque às vezes você não estava preparado espiritualmente para os avanços, para as coisas que precisam acontecer na sua vida. Você já parou para pensar por que algumas pessoas superam e outras não? Você já parou? Já ficou se perguntando aí? Por que algumas pessoas dão conta? Por que algumas pessoas elas conseguem avançar e muitas vezes eu travo, muitas vezes eu paro em alguns momentos da minha vida? Você já parou para pensar nisso? Por que muitas vezes você não consegue avançar? Por várias vezes eu me peguei e ainda me pego pensando o porquê que para algumas coisas eu consigo avançar, o porquê que para outras coisas eu não consigo. Chega naquele momento ali, dá aquela travada e você fica tentando. Eu já estou no processo de inteligência emocional onde eu fico buscando a causa, buscando a raiz para eu poder fazer um processo de ressignificação, para eu poder sair do lugar, para eu poder eliminar algumas crenças limitantes, né? Porque eu já estou estudando, eu já estou focando nisso. E mesmo assim, em alguns momentos é difíceis. São difíceis, né? Kelly, bom dia. Só que você tem que estar buscando o tempo todo, você tem que estar ali, correndo atrás. Porque é foco, é objetivo, é posicionamento, é governo, é superação. Superar vai fazer parte da sua vida. Deixa eu te falar um negócio aqui. Talvez você não pensou dessa forma. Deixa eu trazer algo para você aí, para fazer com que você entenda esse assunto que a gente vai falar essa semana de superação. Eu não sei quantos de vocês aí na live são pais, mas eu sei que todos vocês foram filhos um dia e você sabe, já deve ter acompanhado aí seu sobrinho, irmão, alguém aí desde criança. Talvez até ajudou na criação, a cuidar de alguém. E você sabe como que funciona esse processo. A criança nasce, ela precisa de 100% de cuidado dos pais ou de algum responsável ali. Ordem natural das coisas, correto? Tô certo ou não tô? Fala aí pra mim. Faz subir esse coraçãozinho aqui, pelo amor de Deus. Vocês não falam nada aí, eu já começo a ficar agoniado aqui. Parece que eu tô muito longe, muito distante de vocês. Eu quero uma proximidade. Fala comigo aí. Manda um foguetinho aí, pelo menos para eu saber que você tá entendendo. Já mandou, né? Você já mandou aqui essa live para mais pessoas, né? Maria, bom dia. Seja bem-vinda.
Só para eu saber que vocês estão comigo, para eu não estar longe de vocês, beleza? Ó, então imagina o seguinte, uma criança. A criança ela nasce e ela tem total dependência dos pais, porque ela ficou o tempo todo sendo gerada na barriga da sua mãe, correto? Então, você sabe todo o processo, como que funciona, né? O espermatozoide fecunda o óvulo, então precisa dos dois, vai começar a gerar uma vida ali. E aí essa vida nasce, chega o período, ela precisa nascer, ela é expulsa. Ela é expulsa, tá? Olha como começa o processo de superação. Durante o período da gestação, ela está num lugar confortável. E se você parar para pensar, é uma bolsa de água, né? Uma bolsa de água. E ela recebe tudo que ela precisa através da sua mãe, ou seja, ela está ali sugando. Ela é um hospedeiro. Sugando ali os nutrientes da sua mãe. A sua mãe precisa se alimentar por ela. Chega um período em que essa vida que está ali, ela é expulsa, porque ela não pode ficar ali por muito tempo. Ela é expulsa, ou seja, acontece o nascimento. Aí você nasce, você nasceu, eu nasci, nós nascemos. Assim as crianças nascem. Chega um período, ela é expulsa daquele lugar e ela precisa começar a crescer. Você já começa a sua vida dessa forma. E aí o que acontece? Nesse período precisa de cuidados, precisa da amamentação, precisa trocar as fraldas. E precisa começar a aprender algumas coisas, precisa começar a reconhecer algum ambiente. Alguns ambientes ali, né? Você começa a reconhecer seus pais, as pessoas que estão à sua volta. Começa um processo de adaptação, de superação. Só que aí as coisas vão, a criança vai ficando durinha, você já vai segurando ela no colo, ela já vai tendo vontades ali. Tem coisas que ela quer, tem coisas que ela não quer. Tem um momento que ela quer o mamar dela e tem um momento que ela não quer o mamar dela. Tem um momento que ela quer ficar deitada, tem um momento que ela quer que você pegue ela no colo, e depende de criança para criança. É assim ou não é assim? Vai superando aquelas fases. Tem coisa que a criança já não quer mais. Só que você, como pai, tem horas que você precisa deixar a criança se virar para que ela possa se desenvolver. Chega um momento que essa criança vai crescendo e ela começa a dar os primeiros passos. E você, pai, você irmão, você tio, você amigo, você vai incentivar essa criança a dar os primeiros passos, porque você sabe que é importante que ela mude os passos. Não tem como você pegar o pezinho dela e ficar colocando um pezinho de cada vez. Não, ela vai começar a fazer isso. E aí quando você é pai, quando você é mãe, você precisa deixar com que essa criança... Fabiano, bom dia. Você precisa deixar com que essa criança, ela vá ganhando essa confiança. É assim ou não é assim? A criança precisa ganhar essa confiança. Daqui a pouco ela não está segurando mais da mão de ninguém. Daqui a pouco ela já está dando os primeiros passinhos. E depois que ela dá o primeiro, segundo, terceiro passinho, para ela começar a andar, é rápido. E quando ela começa a andar, ela já começa a correr. Está entendendo? E assim é com você. Assim é na sua vida. Deus tem todo um cuidado. O pai sempre está ali do lado. A mãe sempre está ali do lado. O responsável sempre está ali do lado. Para qualquer coisa, se aquela criança cair, se ela se machucar. E às vezes ela vai até cair, sentar. E dependendo de como for, você vai fingir que nem viu. Só para deixar ver o que ela... Olha, ela precisa aprender a cair e levantar. Ela precisa entender. Porque você sabe que na vida vai ser assim. Com a gente é assim. Às vezes Deus permite que você passe por alguns momentos para que você cresça, para que você desenvolva, para que você fique forte, porque não tem como Deus preservar você de todas as coisas, porque senão você não vai amadurecer. Ziza, bom dia. Senão você não vai crescer, senão você não vai virar homem, senão você não vai virar mulher o suficiente para poder superar os obstáculos, superar os desafios. E é isso que a gente está falando essa semana, para quem chegou agora. Essa semana é a semana da superação. E olha só a definição que eu trouxe de superação. É o ato de ultrapassar alguma coisa, se tornando superior a ela e aos demais. É atingir um novo estágio, excedendo ou sobrepujando seus obstáculos. Você não foi feito para desistir.
Você não está entendendo. Você não foi feito para parar no primeiro obstáculo. Você não foi feito para parar num buraco. Você não foi feito para parar. Você foi feito para superar. Tudo que acontece na sua vida é oportunidade de crescimento. Ressignifica isso. Tudo que acontece na sua vida é oportunidade de crescimento. Escreve aqui nos comentários. O que acontece na minha vida é oportunidade de crescimento. Só para eu ver que você está pegando isso. Porque talvez você chegou nessa live hoje bem desorientado, sem saber o que estava acontecendo, sem saber como que você vai levar a sua semana, sem saber o que vai acontecer com a sua vida. Talvez você esteja com problema no seu relacionamento, talvez você esteja com problema financeiro, talvez você esteja com um monte de BO aí para poder resolver, seja no seu trabalho, talvez você foi até mandado embora do seu trabalho, talvez você está tendo que fechar a sua empresa, não sei o que está acontecendo. Mas analisa com a ótica de quem se posiciona, de quem governa a própria vida. Todos os obstáculos são oportunidades de crescimento, são oportunidades na sua vida e oportunidade gera resultado. Se você tem uma oportunidade, você aproveita essa oportunidade, você gera um resultado. Então não fica se vitimizando não fica achando que as coisas acontecem só com você não, acontece problema com todo mundo. Sabe qual que é a grande diferença entre um gênio e um louco? É o resultado, falei para vocês agora há pouco. A diferença entre um gênio e um louco é só o resultado. Fabiano falou aqui, ó, o que acontece na minha vida é sinal de crescimento, exatamente. É para você crescer. Eu sei que dói. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes tem um obstáculo que você olha e você fala, meu Deus, não vou passar isso aqui não. Aí entra a fase do sobrenatural na sua vida, aí entra o seu exercício de fé, aí entra as estratégias, sabe por quê? Quanto maior os obstáculos, maior são as bênçãos que estão do outro lado. Quanto maior a barreira, quanto maior a dificuldade, maior é o que está esperando você. Gladys, bom dia. Maior que está esperando você. Ei, para de achar que as pessoas têm que ter dó de você. Ei, Deus tem colocado cada coisa no seu lugar. Deus tem presenteado você com todas as coisas, com tudo que você precisa para você crescer. Talvez você fique adiando esse processo. Talvez você ainda não conseguiu ter resultados porque você não enfrentou os desafios, porque você ficou tentando arrumar um jeito de não enfrentar esses desafios. Ei, enfrente os problemas de frente. Resolva os problemas que vêm para você. Superação é resolver problemas, é superar, é sobrepujar, como a gente falou ali, ó. É você estar além, é você estar acima. Sabe quando você vai conseguir alcançar os seus objetivos? A partir do momento que você superar aquilo que está na sua frente. A partir do momento que você passar dessa fase. Como que eu vou passar dessa fase? Eu não sei, você vai criar estratégias para passar dessa fase. E às vezes você vai precisar de ajuda para passar dessa fase. Ah, não quer dizer que eu preciso de ajuda para passar em alguns momentos? Sim, em alguns momentos você vai precisar de ajuda. Em alguns momentos você vai precisar de um mentor na sua vida. Em alguns momentos você vai precisar de uma ajuda profissional. Em alguns momentos você vai precisar estudar o assunto. E para estudar você vai precisar de alguém que te ensine. Ou que alguém que fale aquilo que você precisa ouvir. Ou alguém que não fique passando a mão na sua cabeça. Não alguém que vai fazer por você, mas alguém que vai te ensinar como fazer, porque é isso que vai tornar você forte. Imagina se você preservar uma criança, não deixar ela dar os primeiros passos com medo dela se machucar. Quando que essa criança vai ter a oportunidade de andar? Ela não vai ter a oportunidade, porque você vai ser um pai negligente se você não deixar ela encostar no chão, se você não deixar ela dar os primeiros passos, se você não deixar ela engatinhar, se você não deixar ela se sujar, se você não deixar ela cair, se você não deixar ela levantar, se você não ensinar para ela. Deus continua do seu lado, independente da situação, e Ele fica olhando, olha, como que você está se tornando fraco? Como que você está se entregando para um probleminha como esse? Ei, é depois desse problema que eu quero te abençoar. É depois desse problema aqui que tem um grande tesouro enterrado aqui. É depois desse problema aqui que eu preparei um banquete para você. E aí você fica chorando, lamentando, porque você não quer passar por aquele probleminha. Porque você não quer passar por aquilo que você está passando agora. E eu sei que dói, eu sei que dói, eu sei que dói, vai doer mesmo. Mas para você crescer,
Mas nem todos os problemas, nem todos os obstáculos, eles doem. Tem coisas que são fáceis de você resolver porque você já resolveu alguns problemas lá atrás e você sabe o que fazer. Você sabe por onde caminhar. Tem coisas que você vai olhar, só de olhar você vai saber o que você vai fazer, sabe por quê? A experiência. E a experiência vai fazer com que você ajude outras pessoas. E por que algumas pessoas superam e outras não? Você já parou para pensar? É bastante complicado para algumas pessoas entender o que é superação. Isso acontece porque se tornam vítimas fáceis de seus problemas e se moldam pelas dificuldades. Tá? Tem pessoas que gostam de viver no sofrimento. Tem pessoas que gostam de viver no meio do problema. Sabe por quê? Ela encontra pessoas que se compadecem, pessoas que fazem as coisas, pessoas que ajudam, pessoas que dão as coisas para ela, mas não deixam elas crescer. Quando você se mete no problema de uma pessoa e não deixa ela crescer, quando você faz as coisas pelas outras, você está atrapalhando a oportunidade de crescimento dela. E às vezes você é um imã de tanto que você retém o problema das outras pessoas. Ei, tá na hora de você deixar as pessoas crescerem, porque talvez seja esse o problema que você precisa enfrentar. É deixar as pessoas crescerem sozinhas. É deixar as pessoas livres para que elas cresçam, para que elas tenham mais experiência. Para de ficar pegando o problema das outras pessoas para você. Resolva os seus problemas. Talvez você não tenha coragem de enfrentar os seus problemas. Talvez você não tenha coragem de enfrentar os seus desafios. Talvez você não tenha coragem de enfrentar os seus obstáculos e você fica tentando arrumar mais problema para você não enfrentar aquilo que é para você enfrentar. Fica enfrentando o problema dos outros. Só que não tem como você gerar um resultado pelos outros. Tem como você gerar um resultado para você. Então para de ficar atraindo o problema para sua vida, que não seja seu. Para de ficar atraindo o problema dos outros para você. Enfrente os seus próprios problemas e ensine. Marca isso. Supere os seus desafios, supere os seus problemas e ensine as outras pessoas o que elas precisam fazer para superar o problema delas. É o que eu estou fazendo com você aqui. Estou trazendo uma palavra sobre superação. Se você abrir aí, se você sair dessa live aqui e for para outras lives aí, as pessoas vão estar falando de assuntos aleatórios, mas poucas pessoas vão estar ensinando para você o que você precisa fazer para vencer na vida. Poucas pessoas vão estar conversando com você uma linguagem que você precisa, que você quer, que você está buscando. Algumas pessoas vão estar falando para você, olha, como você faz para ganhar dinheiro, só que as pessoas não estão falando a realidade para você. Olha, para você ganhar dinheiro, você vai precisar enfrentar os desafios. Para você ganhar dinheiro, você vai precisar entender o que é dinheiro, você vai precisar entender o teu contexto. E o que o dinheiro vai te mudar ou não. Porque o dinheiro é consequência daquilo que você faz. O dinheiro ele vai vir para você de uma forma ou de outra. Mas se você se posicionar, se você começar a governar e se você começar a superar. Brian, bom dia. Seja muito bem-vindo. Superação. Essa é a palavra dessa semana. Superação. Eu garanto que você já superou muitas coisas na sua vida e agora de repente você está parando diante de uma situação em que não é nada perto do que você já passou. Eu garanto que a sua história daria um livro muito maior do que os dois que eu já escrevi e do que o outro que eu vou começar a escrever já. Eu garanto que a sua história poderia estar ajudando muitas outras pessoas, sua história de superação. Mas talvez tem coisas que precisam ser superadas ainda. Porque você não está vivendo a vida que você gostaria de estar vivendo. Ou está? Você está vivendo o momento que você gostaria de estar vivendo? Você está desfrutando das coisas que você gostaria de estar desfrutando? Ou ainda tem alguma coisa para você viver? Ainda tem alguma coisa para você desfrutar? Fala para mim. Porque se tem alguma coisa, é porque você precisa superar alguma coisa ainda para chegar lá. Não chegou o momento ainda de você estar lá. Mas vai chegar. Vai chegar. O importante é você não desistir no meio do caminho. O importante é você continuar buscando uma estratégia de superar e talvez esse desafio que você está enfrentando agora, você não vai poder usar as mesmas armas que você usou lá. Você vai precisar criar uma arma nova. Você vai precisar se conectar com alguém que tem essa arma para poder te emprestar, de repente te mostrar o que você faz para você usar essa arma. Talvez você precisa desviar, talvez você precisa subir. E a subida é muito mais difícil. Talvez você precisa descer para depois você subir. Mas você vai precisar parar agora e fazer uma análise desse processo e se conectar de repente com pessoas que podem te levar para esse próximo nível.
Às vezes tem pessoas lá do outro lado e o que ela vai fazer? Jogar uma escada para você, jogar uma corda, mandar um barco de resgate, mandar um salva-vidas para você. Talvez ela vai falar para você, olha para o seu lado direito aí, tem uma ponte. Se você pegar essa ponte, você atravessa. Só que você não viu. Sabe por quê? Porque você está focado no problema, você está focado na dificuldade, você está focado na barreira, você não conseguiu superar porque você não se conectou com as pessoas certas, porque talvez você nem está no ambiente certo. Talvez tenha uma ponte do lado ali e você está cheio de pessoas à sua volta falando assim, cara, esse negócio de ponte aí não é seguro não vai por aí não. Vamos aqui, ó, vamos entrar de braçada nessa correnteza aqui. E aí um entra na correnteza e vai embora, outro entra na correnteza e vai embora, e você tem medo porque você sabe que não é aquele o caminho. E aí você grita para a pessoa lá do outro lado, falei, ei, como que eu faço para atravessar aí desse outro lado? Como que eu faço para estar aí junto com vocês nesse banquete? Como que eu faço para estar com vocês aí nesse conforto, nessa proteção? Aí a pessoa fala assim, ó, tá vendo a ponte aí do lado? É só você subir nela e atravessar. O caminho é esse, não tem outro caminho. Aí você grita para a pessoa, mas é seguro? Ele fala, espera aí, vou te mostrar. Aí a pessoa vem atravessando a ponte e fala assim, vem. Isso é um mentor, isso é alguém que pega da sua mão e te ajuda a atravessar. Tem várias pessoas aí prontas para te ajudar, você só precisa se conectar com as pessoas certas, você só precisa estar no ambiente certo, você só precisa fazer as coisas certas. Talvez você só não está enxergando porque a sua visão está aqui, ó. Você está assim, ó. Você não consegue enxergar na sua visão periférica. Por isso que você não está avançando, por isso que você não está crescendo. Mas nós estamos falando sobre superação essa semana. E é isso que eu quero trazer para você. Ó, trazendo sobre o exemplo de superação aqui. Eu não sei quantos de vocês têm facilidade de falar em público, mas eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em falar em público. Inclusive, existe uma pesquisa que diz que tem muitas pessoas que têm mais medo de falar em público do que da morte. Isso é um problema mundial. Não é um problema seu, não é um problema aqui do Brasil, é um problema mundial. Em todos os lugares as pessoas têm medo de falar em público. E por que isso acontece? Porque muitas dessas pessoas foram repreendidas na sua infância. Muitas dessas pessoas receberam um cala a boca. Os adultos estão falando agora, você não pode falar. Não converse com estranho. Talvez nunca falaram isso pra você, né? Talvez você não assistiu em nenhuma live alguém te dando essas instruções, né? Pois é. Talvez você tenha medo de falar em público agora porque a tua professora te repreendeu lá. Talvez você tenha medo de falar em público agora porque seu pai e sua mãe te repreenderam em algum momento da sua vida e você não tem. Você chega no meio das pessoas, você fica com medo, você fica travado, você não consegue falar com as pessoas. Talvez você perdeu várias oportunidades porque você tem dificuldade em falar no meio das pessoas. Mas sabe o que isso acontece? Alguém te ridicularizou de alguma forma. Alguém te repreendeu de alguma forma. E aí você criou isso que você tem medo de falar em público. Você não consegue falar com as pessoas. Você trava, você bloqueia. A superação é você arrumar estratégias que por mais nervoso ou por mais nervosa que você fique diante de uma plateia, diante de algumas pessoas, diante de algum público, você consiga transmitir a mensagem que você precisava transmitir. Você precisa falar o que você precisava falar. As pessoas precisam entender o que você tinha para falar. Isso é superação. É você passar por cima dessas barreiras. Você passar por cima da ridicularização. Você passar por cima do cala-boca que falaram para você. Ou de que você não seria ninguém, que você não seria capaz. Quem é você? Quantas vezes falaram para você que você não ia conseguir? Que você não era ninguém? Que você era burro, que você era burra, que você não era capaz? Quem é você? Quantas vezes falaram isso para você? Quem é você para fazer isso? Não é só com você que acontece, comigo também acontece. Muitas pessoas não sabem o que eu estou fazendo, muitas pessoas não sabem dos meus projetos, muitas pessoas não sabem qual é o meu objetivo. E muitas pessoas criticam. E tá tudo certo elas criticarem porque elas não sabem. Elas não conhecem a minha intimidade, elas não sabem qual é o desejo do meu coração, elas não sabem o que Deus tem colocado no meu coração. Elas não sabem qual é o meu propósito. Elas não sabem qual é o meu projeto de vida. E tá tudo certo elas falarem, porque elas não sabem. E só fala quem não sabe. E só fala quem não está cuidando da sua vida.
Só fala quem não está superando os obstáculos na sua vida, porque todos nós temos os obstáculos, todos nós temos problemas e temos problemas para poder resolver. E os problemas eles são dados para cada um de nós para a gente resolver. A gente fica caçando problema na vida dos outros. E quando você fica cuidando da vida dos outros, você não tem tempo para cuidar da sua. Deixa as pessoas caminharem, deixa as pessoas levarem a vida delas e começa a focar na sua vida, você vai ver o resultado que você vai ter. Começa a focar nos seus projetos. Começa a focar nas coisas que realmente fazem sentido na sua vida. Começa a focar nas promessas que Deus tem colocado na sua vida. Começa a focar nos planos de Deus sobre você. Começa a focar nas coisas que realmente importam, que fazem sentido. A comunidade cristã, Graça e Paz, bom dia. Não sei se é o pastor Fernando aí, quem está aí no perfil. Sejam bem-vindos. Estamos falando sobre superação essa semana. E falando em superação essa semana, no sábado nós vamos ter a imersão de desenvolvimento pessoal, método GPS, governo, posicionamento e superação. Você não tem ideia do que vai acontecer lá. Talvez é o que você está precisando para poder pegar as ferramentas necessárias. Talvez você está precisando resolver alguma coisa, parar, entender, saber como que funciona para você dar o próximo passo. Você precisa fazer um investimento na sua vida. E investimento traz retorno. O que você quer para o ano de 2023? O que você está buscando para os próximos anos? Para que daqui 2 anos, daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos, como que você vai estar? Você tem um planejamento para tudo isso? Você já sabe o que você vai fazer no ano de 2023? Você sabe quais os passos que você precisa dar? Não sabe, né? Muitas vezes a gente não sabe. Sabe por quê? Porque a gente ainda não está no ambiente certo. SJP Cup, bom dia. E o que você precisa fazer? Você precisa parar e se organizar. Ó, dia 10 agora, próximo sábado, a gente tem uma imersão chamada Método GPS, uma imersão de inteligência emocional, onde a gente vai resolver algumas paradas aí, onde a gente vai te dar ferramentas, estratégias para você sair do lugar. Um dia inteiro para você começar a superar aí algumas coisas. Para você governar a sua vida, para você se posicionar. Tá na hora de você começar a dar o próximo passo. Tá na hora das coisas começarem a dar certo para você. Tá na hora dos seus projetos começarem a sair do papel. Tá na hora dos resultados começarem a aparecer na sua vida. Mas tá na hora de começar a superar, tá na hora de começar a fazer aquilo que precisa ser feito, tá na hora de você começar a assumir a responsabilidade, tá na hora de você começar a viver uma vida intensa, uma vida de propósito, tá na hora de você começar a viver os sonhos, as promessas de Deus sobre a sua vida. E eu sei que você tem muitas coisas que Deus tem colocado na sua vida, tem muitas coisas que Deus tem colocado no seu coração e você ainda não começou a viver nada disso ainda porque você ainda não começou a superar, você ainda está num processo de vítima. Sai desse lugar, está na hora de vencer os obstáculos, está na hora de vencer os desafios, está na hora de você começar a crescer. Tem tantas coisas te esperando lá na frente, mas você está travado ainda. Porque você não resolveu, porque aí talvez você tenha crenças limitantes. A Maria falou aqui, ó, não deixe para amanhã. Comece agora. É hoje, exatamente, é hoje. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você nem sabe se vai ter amanhã. É hoje, é agora. Se você começar agora, você vai começar a ter resultado amanhã. Mas se você nunca começar, o resultado nunca vai chegar na sua vida. Nunca. Nunca vai chegar esse resultado na sua vida. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai ficar esperando? Olha lá. Qual que é as consequências? Qual que é as consequências de você não superar? As pessoas que não entendem o significado de superar tendem e sofrem bastante em suas vidas. Tá? Você está vivendo uma vida de sofrimento? É porque você não está superando. É como se ela mesma não permitisse que a sua dor fosse adiante e se livrasse do próprio peso. Tem pessoas que gostam de ficar no sofrimento, sabe por quê? Porque ela tem a atenção de outras pessoas. Porque ela tem ajuda. Ainda que de forma figurativa, isso prende a um mesmo ponto da sua história e impede que ela progrida. Um indivíduo que se torna incapaz de acessar o seu potencial porque passa a não acreditar mais em si mesmo. As feridas que carrega também servem de amarras e o cegam a um autoconhecimento. Sem contar que qualquer tentativa de ajuda dificilmente
chega a mudar isso. Tem pessoas que estão num processo de depressão. Sabe o que é depressão? Depressão é caída. Não estou falando da doença, depressão, mas isso acaba acontecendo, tá? Isso acaba gerando. De tanto que você abaixa a sua cabeça, de tanto que você vai ladeira abaixo, você entra num processo de doenças psicossomáticas na sua vida, que geram um monte de coisa. Porque você não tem a capacidade de superar aquilo que foi colocado ali para você. Quando você supera, você se torna forte. Quando você se torna forte, você começa a gerar resultados. Esses resultados vão trazer novos obstáculos que serão superados para que gerem novos desfrutes na sua vida. Ei, deixa eu falar um negócio para você aqui, bem baixinho, para ninguém escutar, só para quem estiver na live. Você acha mesmo que Deus colocou você aqui para ficar sofrendo o tempo todo? Não, é para você aprender, é para você crescer, é para você superar, para mostrar o quão forte você é. Gênesis 1:26 diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em algum momento, você foi considerado filho, você foi considerada filha. E aí você assume esse posicionamento. Essa é a palavra. Você assume esse posicionamento. Esse posicionamento faz de você um vencedor. Esse posicionamento faz de você um campeão. Esse posicionamento faz de você um conquistador. Uma conquistadora. Ei, não vai durar para sempre esse momento. Esse momento que tá tão difícil para você, esse momento que tá tão complicado para você, que parece que não tem saída, que parece que não tem para onde ir, que parece que você vai morrer, que parece que não tem mais. Não vai durar para sempre, sabe por quê? Você precisa levantar sua cabeça, encontrar as estratégias corretas, encontrar as pessoas corretas para poder te ajudar, encontrar o ambiente correto para você começar a frequentar e vai acontecer. Não vai durar para sempre isso, a menos que você queira ficar nesse lugar para sempre. Eu tenho certeza que você não quer. Eu tenho certeza que você quer avançar. Eu tenho certeza que você quer crescer, né? E nós podemos sim superar os obstáculos da vida. A prática leva à perfeição. Caso pense no superar significado, né? Tenha em mente que não se trata de uma jornada fácil. Nem todo mundo pode se dispor de uma liberdade para desapegar das suas cicatrizes. Eu sei que talvez você está machucado, talvez você está machucada, talvez está doendo muito. Tudo se trata de um exercício existencial em que você pratica diariamente o descarrego das suas mágoas, tá? Você não precisa ficar carregando ninguém. Você não precisa ficar carregando nada na sua vida, não. Eu sou cristão, sabe? Eu acredito muito que a morte de Jesus naquela cruz foi para que ele pudesse aliviar o seu fardo, o meu fardo, o nosso fardo. E é o que a Bíblia nos ensina. Para carregar esse peso que você está carregando. E ele está falando assim, ó, joga para cá. Joga para cá que eu sei o que fazer. Aí você fala, não, eu quero ficar com esse monte de peso aqui carregando, com essa culpa, com essa falta de liberar perdão. Eu quero carregar tudo isso aqui, essas mágoas. Isso aqui são cicatrizes, ó, que eu carrego. Para com isso, vai. Joga isso aí, você vai ver quando você vai voar. A partir do momento que você ficar leve. Comece por coisas onde você se sinta maior e que possa lidar sem tantos problemas. Se alguém te magoou, você de forma trivial entenda a sua situação e tente relevar. Comece pelas coisas pequenas até que possa enfrentar as maiores com calma, paciência, insistência, evitando desistir. Você não foi chamado para desistir. Você não foi chamado para parar. Você não foi chamado para ser um coitadinho, não. Quando Gênesis 1:26 fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, você não sabe, você não faz ideia do poder que você tem, do poder que foi dado para você, das coisas que foram liberadas para você e você ainda não acessou. Mas por que você não acessou? Porque você ainda não superou. O porquê que você não superou? Porque você não encontrou as estratégias corretas.
Por que você não encontrou as estratégias corretas? Porque você não parou ainda para fazer um planejamento e nem se conectou com as pessoas corretas. Anota isso para você não esquecer. Para você superar, você precisa encontrar as estratégias corretas. Talvez você precisa parar para organizar sua vida, para pegar as estratégias. Então para de ficar lutando sozinho, para de ficar lutando sozinha, organiza as estratégias, faça um planejamento, entenda qual é o problema e o que precisa fazer. A partir do momento que você entender qual que é o problema que você está enfrentando, existem ferramentas, existem estratégias que você pode utilizar para poder superar. E a palavra é superação. Você falou aqui, ó, exatamente isso que eu preciso. É exatamente isso que eu estou fazendo. Todos os dias aqui, eu trazendo conteúdo nas lives. É exatamente o que eu estou fazendo através dos livros. É exatamente o que eu estou fazendo através das imersões. Nós temos a imersão Kairos, o tempo certo de despertar, a imersão Destravar Espiritual e agora nós vamos ter o método GPS. Cada imersão é diferente, com conteúdos diferentes, com pegadas diferentes, né? Com formas diferentes de ser tratado. E nesse sábado, nesse final de semana, dia 10, nós temos a imersão de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, método GPS. Não sei o que é isso, meu. Não precisa saber. Se você precisa de uma mudança na sua vida, você precisa de algo, de ferramentas, de alguma coisa acontecer para você superar, para você começar a governar, para você ter um posicionamento, você só tem que ir nessa imersão. E como que eu faço? No link da minha bio tem ali o link da inscrição. Você vai fazer a tua inscrição e vai cair para dentro desse evento. Ah, mas eu tô na dúvida, então continue aí onde você tá. Talvez você tá gostando de ficar nesse mundo. Talvez você tá gostando do sofrimento. Talvez você não quer as ferramentas necessárias para você sair do lugar. E tá tudo certo, porque a decisão ela precisa ser sua. Porque eu sei o que vai acontecer com quem vai lá nesse evento. Isso eu sei. E se for uma pessoa só, como eu falei, tá tudo certo. Esse evento vai ser para uma pessoa só. Beleza? Segunda-feira tá começando. Amanhã eu quero falar sobre... Olha só o que eu quero falar amanhã. Pilares da superação. Eu vou te dar aqui alguns pilares para você superar. Eu vou te dar algumas ferramentas. Inclusive eu vou falar no método GPS. Eu estou entregando aqui para você que não vai poder participar, ou que você que não se ligou ainda que você precisa estar nesse evento. Vou dar algumas ferramentas amanhã. Você tem um encontro marcado comigo 8 horas da manhã. Prepara seu bloco de nota, prepara seu café e a gente vai conversar sobre isso amanhã. Beleza? A segunda-feira tá aí na sua frente, pronta para ser vivida, pronta para ser explorada, tá? Sai desse mundo de vitimismo aí e começa a arrumar as ferramentas necessárias para você poder avançar esse processo. Beleza? Bora pra cima? Bora cuidar da nossa vida? Segunda-feira tá começando, vai lá. Cuidar da sua vida então. Deus abençoe. Fica na paz. Até amanhã.